aqui a nossa tela. Agora eu consigo. Prontinho. Consegue ver os slides novamente? Obrigada pela ajuda aí, meninos. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Saudade de vocês. Obrigada por você se comunicar comigo algumas vezes, não me abandonar por muito tempo. Obrigada. Bom, diferentes níveis de leitura. Eu falo assim, que a leitura ela é o primordial da nossa vida acadêmica. Né? Porque, meu Deus, se eu não conseguir ler, né, eu não vou conseguir compreender. Então, há uma certa diferença aqui, sim, em relação a saber ler ou eu saber compreender. Por isso que a gente precisa compreender essa questão desses passos, diferentes níveis de leitura. Por quê? É muito simples dizer assim, eu sei ler. Uma criança, por exemplo, quando ela inicia a vida acadêmica dela lá na pré-escola, por exemplo, ela começa a fazer essa junção de palavras, né? A junção de letrinhas e aí até formar as frases, as orações. Mas eu falo assim, para aquela criança é meio que complexo, né? Por que complexo? Porque a criança ainda está decodificando aquelas letras para fazer as suas junções. Quando ela chega num nível, lá no primeiro ano, no segundo ano, é onde ela consegue decodificar aqueles gráficos, quer dizer, aquelas letras, e consegue ler aquelas palavras. Por isso que ler, é como o prof coloca para vocês aqui dentro dos slides, é uma atividade muito mais complexa do que a simples interpretação de símbolos, gráficos e códigos. Por quê? Eu posso conhecer letras, mas não posso, por exemplo, conhecer a palavra, mas eu não consigo entender o que ela quer falar para mim. Por isso que ela diz, né, fala que a leitura ela não é tão simples assim. Porque muitas pessoas pensam que sabem ler, mas apenas decodifica aquele código. Quer dizer, aquele gráfico, aquele símbolo. Por exemplo, a letra A, a letra J, né? É muito fácil decodificar. Mas saber ler há níveis, quer dizer, há etapas que a gente precisa saber. Aí coloco aqui embaixo que, de forma geral, passamos por diferentes níveis ou etapas, até termos condições de aproveitar totalmente o assunto lido. Lá no curso de fisioterapia de vocês, quando eu estiver lá eu falo desde do segundo semestre já, vocês terão que ter aqueles livros, né, com um aprendizado mais aprofundado dentro da fisioterapia, da psicologia, enfim, relacionado ao conteúdo de vocês. Então, como é que eu vou conseguir compreender um pouco mais do que aquele livro quer passar para mim? Eu preciso entender alguns níveis de leitura. E é isso que nós vamos, daqui para frente, vermos a questão de níveis. Então, o primeiro nível, tá? É o chamado a leitura elementar. Tá? Então, Ô, prof, oi. prof, só um minutinho. Esses níveis de leitura, eles se aplicam em qualquer livro? Qualquer Por exemplo, um livro romance, que os jovens estão... pode Isso, por exemplo, um colocar. romance. No romance, no histórico, nesses livros específicos da graduação de vocês. Porque se você, por exemplo, não tiver um conhecimento prévio, um conhecimento de mundo do que você está lendo, tanto faz como tanto fez você ler. Por exemplo, vamos pegar o livro, no caso de vocês, a prof passou o filme, mas o livro, como eu era antes de você. Se você não tiver um conhecimento prévio desse romance, né, você tanto faz. Quando você fizer a leitura, por exemplo, desse livro, com um olhar de fisioterapeuta, por exemplo, você vai conseguir ler esse livro
com um olhar diferenciado do que você leu, como se fosse um romance. Porque quando eu não tenho um conhecimento diferenciado, um olhar diferenciado para aquela leitura, eu vejo de uma forma, tá? Agora, se eu fizer uma leitura com um olhar diferenciado para ele, eu terei uma outra leitura. Quando nós chegarmos lá no quinto nível, você vai perceber que nós precisamos até mesmo fazermos resumos desse livro para que possamos sempre recordar dele. Tá? Já a gente chega lá, mas é isso mesmo, Duda. São olhares diferenciados. Tá? Então, eu posso ler um livro com um olhar, por exemplo, de uma leitura elementar, né? Que é essa leitura rápida, essa leitura com pouco envolvimento, por exemplo, intelectual ou emocional. Diferente quando você vai fazer uma leitura com um envolvimento intelectual, quer dizer, você vai fazer um olhar de fisioterapeuta em relação àquele livro. Então, são, digamos assim, níveis e olhares que precisamos ter. Ok? Ok, obrigada. Nada, minha linda. Então, o primeiro nível, então, essa é leitura elementar. Ela é uma leitura mais, digamos, superficial. Tá? Eu não me envolvo muito, eu não vou procurar entender antes ou ver o que esse livro me traz, ou o que esse livro... Eu falo assim, que é aquela leitura de final de semana. Eu vou pegar um livro lá, eu vou lê-lo, mas eu não vou ter um interesse, nem vou me envolver com ele. O interesse que eu digo é a parte intelectual. E querer me envolver com ele, eu digo para vocês que é a questão da parte emocional. Tá? Então, por isso, geralmente, são leituras rápidas e fáceis de entendimento. Aqui, nessa leitura também, entra a questão desses banners, propagandas que a gente pega e faz, sabe, essas leituras rapidinhas que você, quando passa na avenida, vê aqueles outdoors, aquelas coisas bem simples, que é rápido de ler, fácil de entender. Tá? Então, esse é o primeiro nível. Então, até deixei grifado bem embaixo, né, que é preciso termos um bom domínio da língua, é claro, né, porque eu preciso decodificar aquele código, mas entender também o que aquele banner está me falando, ou aquela propaganda, ok? Oi, Paola. Me ouviu. Vamos lá. A segunda, então, é leitura. Que parece grifadinho, mas não é, não está errado, é essa palavra mesmo, tá? É a pré-leitura, então, leitura de inspeção ou leitura inspecional. Quer dizer, eu preciso ter um pouco mais de conhecimento e saber também por que eu estou fazendo a leitura daquele livro. Por que eu vou ler esse livro? Tá? Então, aqui é uma pré-leitura. Nesse patamar, né, o leitor age como um detetive. Então, é como se você fosse investigar. Bom, no primeiro nível, era uma leitura mais superficial. Agora, no segundo nível, eu entro como, digamos assim, eu vou investigar. Eu preciso saber, na verdade, o que é que esse livro vai passar para mim, ou o que é que esse livro quer mostrar para mim. Tá? Então, trata-se da primeira impressão sobre o livro. Eu falo que muitos, às vezes, julgam ali o livro pela capa, né? Se está bonitinho, então eu vou ler. Se é meio estranho, eu não quero ler. Mas é agora, aqui nesse segundo livro, que eu vou fazer essa parte. Bom, o livro é bonito, então deixa eu procurar entender o porquê que ele é bonito. Por que que esse livro está me atraindo? Por isso que coloca aqui essa questão que o leitor age como um detetive, tá? Lê mais de uma vez, analisa as frases, entende o contexto e assim vai. Ele vai procurando saber, vai procurando um pouquinho mais. É aqui nesse nível que a gente entra com essas perguntinhas. Por que que eu vou ler isso? Né? Por que que eu vou ler esse livro? Será que essa leitura é útil? Dentro de que contexto ele poderá se enquadrar? É claro, dentro da fisioterapia, psicologia, nutrição, odontologia, enfim, dentro da vida acadêmica que vocês estão vivenciando, todos os livros que serão dados serão livros importantes para vocês.
É claro também que alguns vocês vão se identificar, outros não. Mas dentro de que contexto ele poderá se enquadrar? Quer dizer, por que eu preciso fazer essa leitura? Aí entra a questão do interesse, seu interesse. Por exemplo, você vai querer ler esse livro, estudar esse livro, porque esse livro vai me ajudar no quê? Por que eu preciso ler? Aí, ler é considerar os seguintes pontos. Pessoas, eu já vou pular um pouquinho aqui, vou lá embaixo, porque tem muitas pessoas que quando pega o livro para ler, ele já vai direto no assunto, ele pula o prefácio, ele pula o prólogo, e muitas vezes até a introdução. Talvez não porque não se interessa, mas eu não sei para que serve, por exemplo, o prefácio desse livro. Tá? É muito importante, porque é aqui no prefácio que outras pessoas, outros autores, ou até mesmo pessoas famosas, conhecidas aí, elas dão a opinião delas sobre o livro. Então, é bom que você faça essa leitura, por quê? Antes de ler o livro. Porque se essa pessoa talvez tenha a mesma ideia que você tem, você às vezes até fala, não quero ler esse livro, então vou procurar outro. Então, eu preciso também saber a opinião de outros. Porque outras pessoas leram esse livro. Então, eu preciso também ler. Aí, muitas vezes, a gente já pega o livro lá, né, folheia rapidinho, já vai lá direto para o assunto, sem ter um conhecimento prévio. Então, é por isso que é importante a gente fazer essa leitura do prefácio. Porque eu também preciso conhecer ideias e o que outras pessoas estão falando dele. E também o prólogo, tá? Voltando lá no prefácio, porque esse prefácio aqui é escrito por terceiros, como a prof falou, referindo-se ao tema abordado, tá? Não é em si ao livro ali, digamos assim, criticando, ou não, é ao tema. A pessoa já leu o livro, ela vai fazer uma ligação entre o tema daquele livro, tá? Então, vai dar, na verdade, ali a opinião falando sobre aquele tema e fazendo uma pequena comparação. Então, por que você precisa ler esse livro? Porque esse livro tem um conhecimento com outros, que o autor foi muito bom ao escolher esse tema, por isso, por isso, por isso. Lá no prólogo, o comentário feito pelo autor a respeito do tema, tá? E de sua experiência pessoal. Então, aqui no prólogo, o autor, ele dá, como digamos assim, uma pequena explicação sobre o tema. Por que daquele tema do livro? É uma parte importante. E depois vem para a introdução, também escrita pelo autor, só que aqui ele se refere ao livro e não apenas ao tema, tá? É como se ele fizesse um apanhado geral do livro dele, ok? Outros pontos seguintes, a prof deu uma puladinha, porque eu precisava chamar a atenção para essa questão do prefácio, do prólogo e da introdução. Então, a partir de hoje, todos vocês, quando pegarem um livro, antes de fazer a leitura, por favor, hein? Prefácio, prólogo, que aí eu vou cobrar. E é claro, eu preciso saber o nome, né, do autor, os dados biográficos, quem que é a pessoa, por que eu estou lendo essa pessoa aqui, tá? E vou voltar lá em cima, porque isso faz parte lá do armazenar informações. Porque eu preciso saber o autor, eu preciso saber o nome desse livro, vou procurar fazer a pré-leitura, tá? Lá no prefácio, lá no prólogo, lá na introdução, que se refere a essa pré-leitura. Até porque, gente, eu falo assim, se nós não lermos, nós não escrevemos, né? Eu vou pegar a Maria Eduarda ali como exemplo, né? Que eu tive um contato mais próximo com ela esses últimos dias, né? Sobre a leitura, sobre a escrita, alguma coisa assim. E se não tivermos leitura, não é, Maria Eduarda? Nós não temos escrita, né? Então, Nossa, eu falando de leitura, eu senti muita diferença, principalmente para escrever redação. Quanto mais eu leio, mais parece que cria palavras em minha cabeça, mais conhecimento eu adquiro. Flui? Eu senti muita mais facilidade em escrever redação depois que eu adquiri o hábito de ler. É muito bom.
Eu falo que eu não posso começar a escrever, porque senão eu começo a lembrar de muita coisa, aí eu já começo a colocar livro envolvendo história. E eu gosto muito de literatura brasileira, então aí eu já começo a lembrar lá de José de Alencar, Machado de Assis, falo, meu favor, deixa eu parar. Mas é bom essa questão de você fazer, então, essa leitura ampla, né? E não esquecendo do prefácio, não esquecendo do prólogo, porque lá eu vou ter mais conhecimento ainda. Porque alguém está falando, por exemplo, lá no prefácio, alguém estará falando daquele tema, mas também abordando outras ideias. Aí, quando eu chegar lá na história do livro, eu vou entender o porquê que o autor está escrevendo aqui, né? Aí coloca, né, desenvolver, ampliar horizontes, compreender o mundo, comunicar-se melhor, escrever melhor, relacionar-se melhor com o outro. Por quê? Porque você vai ter assunto, você vai conseguir debater, né, e fazer a pré-leitura. A pré-leitura também ela é muito essencial, que é lá no prefácio. Ficou claro para vocês essa questão do prefácio, do prólogo, da introdução e consideração desses pontos? Se não, só perguntar, beleza? Então, vamos lá. Vou tocar o bonde. Tá. Aqui, ainda dentro do segundo nível, tá? Vem a questão dos passos da pré-leitura. Lá, voltando aqui, quando a prof colocou aqui para vocês, nesse pontinho aqui, ó, pré-leitura, né? Nome do livro, autor, mas essa pré-leitura aqui que entra na questão desses passos aqui. Então, agora eu vou pegar aquele pontinho lá e vou trazer aqui. O primeiro passo é memorizar o quê? O nome do autor, a edição do livro. Poxa, prof, edição do livro. Sim, por quê? Tem livros, gente, que já chegou na 50ª edição. Porque são aqueles livros que eles vêm, por exemplo, literatura mesmo brasileira, são aqueles livros lá dos primórdios mesmo, que eles vêm sendo adaptados até chegar em nós. Esses tempos atrás, eu recordando um livro de Machado de Assis, que eu amo a história, Yaya Garcia, e eu lembro que na faculdade, nossa, eu tive o prazer de pegar o livro original. Meu Deus, quando eu peguei aquilo, parecia coisa de outro mundo para mim. Mas eu comecei a fazer a leitura dele, gente, eu tive uma dificuldade tão grande em relação ao vocabulário, porque naquela época o vocabulário era totalmente diferenciado dos nossos dias. Então há um conhecimento prévio que a gente precisa, né? Fazer uma leitura sistêmica, por exemplo, você procurar a leitura, ampliar os horizontes e verificar tudo. Quais, prof, gravar a edição? Sim, é você memorizar e saber que aquele livro, ele veio desde quando sendo revisado até chegar a você, tá? Outra parte também que eu falo bem, assim, que é bem interessante, quando a gente grava também, quem é que publicou aquilo? Qual foi a editora? Saraiva, editora Ética, qual é a editora? Tá? Porque você, analisando, você vai ter um conhecimento mais prévio disso aí. Tá? Então, coloco aqui, ler o prefácio, o índice ou sumário. Quer dizer, esse livro é desenvolvido por capítulos, por histórias. Quando a gente pega, por exemplo, contos, quantos contos eu lerei aqui? Então, por isso que é interessante também o índice e sumário. Analisar um pouco da história, a origem desse livro, enfim, fazer um conhecimento prévio dele. Por isso que a pré-leitura dele, por isso eu preciso ter esse conhecimento amplo e desenvolvido. Ok? Agora o terceiro nível. Tá? Aqui é o terceiro nível, é o conhecimento conhecido como o analítico. Eu vou fazer uma análise mesmo desse livro. Então, depois de vasculhar, né, o livro na pré-leitura e o analisarmos, é imprescindível saibamos, no caso, em que gênero é o livro. Aqui, o livro se enquadra, né? Se ele se enquadra num romance, se ele vai se enquadrar numa pesquisa, se esse livro ele é de aventura. Então,
esses níveis de leituras, eles se enquadram em qualquer livro? Sim, eles se enquadram, porque eu preciso ter todos esses 5 passos aqui, né? 5 níveis de conhecimento sobre a leitura, porque eu vou colocar em tudo, até mesmo em revista. Quando a gente pegar uma revista para ler, a gente precisa ter esses 5 níveis de conhecimento de leitura, ok? Então, eu preciso conhecer, é aqui no terceiro nível que eu preciso conhecer, preciso analisar tipo, né? Ou que gênero que se enquadra a esse livro. No caso de ser um livro teórico, que seriam os livros que vocês também terão bastante contato, que requer a memorização, procure criar imagens sobre o assunto. A leitura, então, efetiva vai acontecer nessa fase, e a primeira coisa a fazer é ser capaz de resumir o assunto do livro em 2 frases. Quando você pegar, por exemplo, um livro lá do professor de vocês de biologia, não lembro o nome, esqueci o nome de uma matéria que eu achei bem interessante lá. Vocês procurem resumir aquele livro em 2 frases, quer dizer, esse livro trata disso, disso, disso e disso. Pronto, acabou. Aí, quando você pegar o livro, bom, esse livro vai tratar disso e disso. Aí é mais fácil você compreender. Agora, o 4º nível, tá? Então, nós vimos aqui no 3º nível, que é um conhecimento analítico. Vou fazer uma análise, né? Vou ter um conhecimento de que gênero ele se enquadra, como é que eu vou fazer essa leitura. Agora, aqui no 4º nível, é a leitura sintópica. Tá? Então, é nessa leitura que o leitor, no caso, consegue, além de comparar a obra com outras que ele já leu, então ele visualiza o assunto em vários ângulos, digamos assim. Tá? Então, é aqui que no 4º nível, que ele tem um conhecimento a mais, por isso que é chamado de leitura sintópica. Tá? Porque eu consigo pegar este livro e fazer comparação com esse livro, fazer comparação com outro livro. É como se eu já tivesse um conhecimento amplo, um conhecimento de mundo mais abrangente. Aí lá embaixo eu coloco aqui, ó. Será também nessa etapa que sublinharemos o tópico. Já acabou. Os tópicos importantes e necessários. Tá? E aí, lá no 5º, eu coloco aqui para vocês em relação aos resumos, que seria, então, o último nível. O último nível, então, que é o 5º nível. É aqui nesse nível que nós desenvolvemos o conhecimento mais amplo. Bom, eu já li esse livro, eu fiz revisão desse livro, porque é nesse nível, aqui no 5º nível, que eu vou fazer uma releitura desse livro. Por que a releitura é importante? Porque você vai conseguir fazer uma outra leitura aqui com outros olhos, um olhar mais crítico. Tá? É igual eu coloquei no início da aula, né, falando com a Maria Eduarda, em relação... Bom, quando eu faço a leitura, como eu era antes de você, apenas com um olhar romântico é uma coisa. Quando eu faço uma releitura dele com um olhar de fisioterapeuta, é outra. Então, por isso que eu preciso saber o porquê que eu estou lendo esse livro. Tá? Então, para isso, eu preciso compreender esses 5 níveis de leitura. Ok? Meus amores, meu tempo acabou. Passou muito rápido. Mas assim, eu estarei também no WhatsApp. Qualquer dúvida. Eu vou pedir, eu deixei as questões para vocês. Tá? Faz outra chamada. Eu aula agora com psicologia, meu bem. Por isso que eu falo, que eu quero minhas aulas de volta. É verdade. Todos querem, prof. Meus amores, é assim, se vocês puderem fazer já, eu deixei 3 questões lá, 3 atividades em relação a esta aula. Se vocês conseguirem já fazer, a prof já dá uma olhada também hoje e já envia no WhatsApp para vocês as respostas. A prof já envia algum comentário. Tá? São 3 perguntinhas bem básicas, a prof tentou fazer assim, um conhecimento bem amplo em relação ao estudo de hoje. Tá ok? Mega beijo, muita saudade. Até mais. Tenha um bom dia. Até. Tchau, prof. Tchau. Beijo. Beijo. Ai, saudades.